Olá, muito boa noite. Eu sou David Mudo. Bem-vindo ao Conexão Angola aqui na sua TPA Notícias, o programa de análise, comentário e atualidade internacional. Já sabe que toda semana, a esta hora, neste canal, vamos até assim um programa preparado especialmente para si, justamente para fazermos uma abordagem com um comentário de qualidade sobre o que de mais importante se apresentou nas notícias internacionais, um pouco por todo o mundo. E para o efeito, fazemos sempre uma conexão a vários pontos do mundo para, junto dos nossos comentadores habituais, então analisarmos e comentarmos os assuntos que dominam a geopolítica internacional e não só. E vamos então partir para a apresentação dos nossos convidados desta noite, que estão juntos nesta emissão. Começo por apresentar o professor Matias Pires, que é especialista em relações internacionais e também que fala para nós a partir de um outro ponto de Luanda, que não os nossos estúdios em Camama. Professor, muito boa noite. Bem-vindo a mais uma conexão. Boa noite, David. Boa noite, Wellington. Boa noite, telespectadores do Conexão Angola. E já o disse, o nosso outro convidado desta noite é o Wellington Calazans, cidadão brasileiro residente na Europa, mais propriamente em Estocolmo, na Suécia, onde, à semelhança do que fez em Angola quando cá esteve, exerce também a profissão de jornalista e consultor de comunicação integrada. Wellington, muito boa noite, bem-vindo a mais uma conexão aqui na TPA Notícias. Boa noite, David Temudo, boa noite, professor Matias, a você assistindo ao Conexão Angola, é sempre um prazer estar aqui. Wellington, muito boa noite. É sempre um prazer também da nossa parte tê-lo aqui conosco e vou começar pelo professor Matias. Professor, as notícias desta semana foram das mais variadas, entre as mais agradáveis e as menos agradáveis, e das menos agradáveis chega-nos justamente a partir da República Democrática do Congo, onde mais um naufrágio esta semana vitimou mais de 150 pessoas. Nos últimos dias da semana, portanto, quinta e sexta-feira até o meio-dia, a gente noticiava ainda cerca de pouco mais de 40 mortos, mas mais de 140 desaparecidos. E no final do dia de sexta-feira vem então a triste confirmação desta situação que leva mais uma situação de luto na RDC. De facto, temos essa notícia triste da morte de pouco mais de 150 de nacionais congoleses, fruto de um naufrágio. Em termos de fatalidades, podia fazer aqui um parênteses para falar também do acidente de helicóptero que vitimou o ministro do Interior da Ucrânia e mais 15 ocupantes. Temos notícias por confirmar da morte do ministro dos Negócios Estrangeiros do Gabão, uma notícia muito recente. Mas voltando ao Congo Democrático, para além de nós naturalmente endereçarmos condolências e expressar solidariedade a esses nossos vizinhos, devemos dizer aos nossos telespectadores que o Congo Democrático tem uma cultura de vida muito precária, muito arriscada, que é uma cultura própria, um pouco estranha. E, por causa disso, notícias desse tipo de desastre são recorrentes. Quem já esteve em Kinshasa vai ver que até turismos que fazem serviço de táxi, que deviam levar no máximo 5 pessoas, podem levar 10, 15 pessoas. Você vai ver o carro em andamento com pessoas suspensas até nas janelas, tanto das portas do carro. E são carros muito velhos mesmo. E esta imagem repete-se também em relação à indústria aeronáutica e também no transporte fluvial. De modo que esta maneira de expor a vida ao risco é algo que, de alguma forma, já é familiar naquele país, o que nós temos que lamentar. O Congo já vive tantos outros problemas que temos vindo a dar conta aqui aos nossos telespectadores, e há muito pouco tempo viveram uma tragédia que vitimou perto de 150 pessoas, fruto de uma enxurrada, a vida em Kinshasa. E agora vem esta notícia novamente
a agravar o luto que o Congo vem vivendo já fruto de outras situações tristes. De modo que é esta nota que eu devo fazer, mas seria bom que as autoridades congolesas repensassem na forma como dirigem a vida e, sobretudo, a política de transportes do Congo, que é muitas vezes arriscada ao colocar os seus cidadãos a circular em meios completamente inseguros e que, vezes sem conta, colocam na opinião pública internacional notícias sobre os vários desastres que vão acontecendo naquele país. Obrigado, professor, então, por esta nota introdutória que é de lamento pelas mais de 150 pessoas que morreram no naufrágio nesta semana na República Democrática do Congo, onde, por falta de infraestruturas rodoviárias, muitas ligações pelas várias localidades são feitas através dos rios e lagos, com embarcações, muitas delas também precárias e sempre sobrelotadas. Professor, entretanto, no plano político também surgiram novos desenvolvimentos com acusações mútuas entre Kinshasa e Kigali. O dedo acusador partiu primeiro de Kinshasa, que continua a acusar o M23 de violar os acordos de Luanda e de estar a fazer um blefe. Portanto, quando diz que vai cumprir com os acordos para a retirada das zonas ocupadas, apenas faz um movimento para ocupar outras zonas e que, segundo Kinshasa, continuam a contar com o apoio do Ruanda. Entretanto, o Ruanda diz que está farto das acusações no cenário internacional e que por isso diz que é o Congo Democrático que quer sabotar o processo de paz e que o objetivo maior será o de adiar as eleições de dezembro próximo e que por isso tudo vai fazer para complicar o processo. Professor, uma situação de troca de palavras ao mais alto nível e que em nada abonam os esforços da comunidade internacional, aqui sobretudo de Angola, que tudo fazem para se encontrar então uma solução para a paz naquela região conturbada do Congo Democrático. É mais um episódio que se traduz no nível de discrepâncias que existe entre os dois estados vizinhos e enquanto esta desconfiança, este clima de tensão prevalecer, as acusações vão também seguir o mesmo caminho. Eu penso que estas declarações do presidente Paulo Kagame são, de alguma forma, uma resposta ao discurso feito pelo presidente Félix Tshisekedi no Fórum de Davos, na Suíça, que, como os nossos telespectadores puderam acompanhar, foi, sobretudo, dominado por questões políticas e Tshisekedi aproveitou aquele palco, tal como tem feito em todas as deslocações ao estrangeiro nos últimos tempos, para denunciar, portanto, o suposto apoio que o Ruanda presta ao movimento M23. Mas penso que, mais do que trocar acusações mútuas, considerando que tanto a RDC como o Ruanda reconhecem que existe um instrumento político-diplomático que foi assinado, tanto refiro-me ao documento relativo ao roteiro de Luanda, bem como o complementar, que é o roteiro de Nairobi, mais do que trocar acusações, eu penso que deveriam direcionar as suas insatisfações aos facilitadores do processo, para que estes possam eventualmente dissuadir a outra parte e não entrar nesta fricção direta que naturalmente só vai agudizar mais a crise e arrastar o sofrimento que o povo congolês vive no leste. Wellington, esta situação de acusações mútuas e, como disse o professor Matias, Félix Tshisekedi tem estado a aproveitar os palcos internacionais para denunciar o M23, mas sobretudo também lançando algumas acusações diretas ao Ruanda, o que o Ruanda vem agora também de forma veemente negar também no plano internacional. Olha, David, estamos atingindo aí aquele momento em que existe uma guerra de narrativas, porque o problema, ele para ser resolvido, ele terá que simplesmente seguir
aquilo que foi proposto, na mini cimeira em Luanda pelo presidente João Lourenço. Diante da negativa de lado a lado e também do jogo de interesses ocultos, né, que a mídia não consegue publicitar, que passam necessariamente pelas riquezas ali daquela região, sempre vai ficar existindo um bode expiatório. Nesse caso, o M23 tem sido usado pelos dois lados. Por um, como um descumpridor de promessas, e por outro, como uma ferramenta de chantagem. Então, o que está faltando nesse exato momento é que os países da região contribuam diretamente com os esforços de Angola para que a paz no leste da RDC seja consolidada, porque não é apenas Angola que vai ser prejudicada com uma instabilidade permanente na República Democrática do Congo. Será toda a região. Por isso, eu acredito muito, e repito, David, já falei isso aqui outra vez, essa solução tem que ser doméstica, tem que ser com os países africanos. A presença das Nações Unidas e seus braços, organismos ligados às Nações Unidas, não tem tido nenhum resultado positivo, nenhum êxito, e já existe, inclusive, a aversão, especialmente no Congo, da presença de militares ligados às Nações Unidas. Então, eu vejo que é um momento de reflexão, porque o continente africano vive hoje, em decorrência da instabilidade no planeta, uma possibilidade muito concreta de se posicionar como estratégico para investimentos de diversos países, e esse tipo de instabilidade nada contribui para resolver problemas internos e na região como um todo. Angola tem dado um exemplo espetacular ao buscar mediar essa situação, mas é insuficiente quando as partes fingem colaborar e buscam subterfúgios para a manutenção desse ambiente de disputa permanente. Por isso, fica aqui a minha nota para que os temas que têm sido apresentados de acusações de lado a lado sejam vistos como ferramentas de propaganda. E eles, em nada, contribuem para a verdadeira solução do problema. É isso que eu tenho a dizer sobre o tema inicialmente, David. Obrigado, Wellington. E já se juntou a nós também o Francisco Pegado, que é cidadão angolano, residente no Canadá e que trabalha como jornalista para a rádio, televisão e também para a mídia digital. Francisco, muito boa noite, bem-vindo à nossa conexão. Boa noite, David. Boa noite, colegas de painel. Boa noite, Angola. E boa noite a todas as pessoas que assistem ao programa Conexão Angola neste momento. Francisco, espero que estivesse a acompanhar o início do programa e que tenha ouvido as falas do professor Matias e também do Wellington. Temos a questão da RDC, onde continuam as acusações mútuas de ambos os lados e que também, fruto desse clima de tensão e de desconfiança alimentado pelas lideranças dos dois países, a população também vai demonstrando alguma saturação. E desta vez, depois daquilo que o Wellington teve a dizer, essa rejeição que marcam com as forças da ONU presentes no país, agora é a força africana, portanto, que também começa a ser alvo de rejeição, porque dizem os congoleses, sobretudo no Kivu Norte, na cidade de Goma, que esta força está apenas no seu país a fazer turismo, porque nada fazem para impedir as incursões dos rebeldes. Esta semana foi de manifestações em Goma contra as forças africanas, que são nomeadamente do Burundi e também do Quênia, e espera-se por mais um contingente do Sudão. Ao que parece, a situação tende a piorar. David, é uma situação que já foi vivida anteriormente e, como ele te disse, o professor também muito bem falou, e nós já falamos aqui várias vezes no Conexão Angola. Lembro-me da questão das Nações Unidas, o primeiro grande movimento que já saíram às ruas para contestar a presença das Nações Unidas, que estão no Congo há mais de 20 anos, e, segundo os congoleses, pouco se faz. Também lembrar que essa força de manutenção são os países que fazem fronteira com o Congo, como Ruanda, Burundi,
E as pessoas acreditam no Congo, alguns congoleses acreditam, até os políticos congoleses aqui acreditam que essas forças estão a ser manipuladas também pelo Ruanda. As forças estão chamadas a fazer turismo porque são acusadas de violações de menores de idade, de mulheres, abusos, questões humanitárias que têm feito, e muitas dessas vezes ataques acontecem próximo dessas tropas e nada é feito. Então o povo está a ficar saturado, porque vimos também, voltando à questão da Nações Unidas, vimos alguns membros dos capacetes azuis foram acusados de tráfico de órgãos, foram acusados de tráfico de seres humanos, foram acusados de tráfico de diamantes e muito mais. E as pessoas estão cansadas, porque é mais de 20 anos de guerra, é muita confusão que se vive no Congo nesse momento. E quando tu tens uma força de manutenção, tu vês que cada vez a situação piora, especificamente na parte onde tem esse conflito. E quem vive nessa área vê que não se sente nem guardado pelo governo congolês, nem pelas forças, nem pelos M23, nesse caso também. Então as pessoas ficam saturadas, é normal que os seres humanos saturem-se. Só voltando também na questão do bluff de ter sido acusado, o M23 tem sido acusado, nós temos também que começar a olhar, meus colegas já disseram isso, no corruptor. Não só no corrupto, no corruptor. Quem são essas forças? Quem são esses países que estão de trás do M23? O M23 não está a fazer isso sozinho. O M23 está a fazer essa jogada toda porque tem ainda apoio. Eu tinha esperança que depois das narrativas, mais uma vez, da União Africana, da União Europeia, dos Estados Unidos da América e alguns membros da Ásia-Pacífico, dizendo que realmente o M23 tem apoio direto ou indireto do Ruanda, achei que o M23 poderia cautelar-se um bocadinho mais e dizer, olha, agora fomos apanhados, vamos tentar fazer as coisas. Parece que damos um passo à frente e mais 4 passos atrás. A cimeira de Luanda era uma das esperanças, foi uma estratégia bem montada, foi uma das esperanças. Agora vamos ver que o antigo presidente do Quênia possa fazer com nessas novas conversas que vai acontecer. Repito, como disse Wellington, eu volto a dizer, os angolanos têm que ter consciência, se a guerra alastrar-se no Congo, Angola vai sofrer. Lembrar que na sua Angola tem a Zâmbia, tem o Ruanda, tem Uganda, tem o Sudão, tem a República Centro-Africana, tem o Burundi e o próprio Ruanda também, que já não quer mais refugiados congoleses no seu país. Temos que rever a situação e os africanos têm que começar a olhar no olho de cada um e dizer, nós somos irmãos e irmãs, temos que resolver essa situação. Quem morre são os congoleses. Não estou a dizer que os estrangeiros têm que morrer, mas quem está a sofrer é o Congo. O Congo está cada vez mais atrás, sendo um dos países que mais minérios tem. Hoje estamos aqui no computador, 60% dos produtos que nós usamos nos computadores, nos telefones, nos aviões, no carro, nas baterias, saem do Congo. E o Congo olha para a miséria que se vive no Congo, em todos os aspectos. Então temos que repensar a nossa África, repensar o nosso povo. Obrigado, Francisco. Volto ao professor Matias. Professor Matias, depois da narrativa do Francisco, temos aqui esta questão que tem que ver com esta repulsa que agora é contra as forças africanas, que são acusadas de nada fazerem para impedir as incursões dos rebeldes do M23 e outros grupos armados. Entretanto, começamos com uma nota de abertura que tinha que ver com a questão do naufrágio na RDC, mas também esta semana houve um atentado à bomba contra uma igreja, protestante no caso, que todos os sinais indicam como tendo sido um ato terrorista, e já acende o alerta para que a África está-se a tornar o berço do terrorismo a nível do mundo. Este atentado à igreja não é o primeiro caso. No ano passado, há registro também de ataque a uma igreja quimbanguista no Lubumbashi. Lubumbashi não, peço perdão, no Kisangani. De modo que isto deve obrigar a que os serviços de inteligência do Congo Democrático aprofundem os estudos sobre o fenômeno terrorista em solo congolês. Porque, tal como nós dissemos numa das edições do Conexão Angola, o Congo tem cerca de 120 grupos insurgentes que praticam esse terrorismo. Portanto, agora fala-se muito do M23, mas há muitos outros grupos. Quando o M23 estava em hibernação, o grupo que vinha semeando o terror no leste era o ADF Nalu.
Portanto, há vários outros grupos de menor expressão que também constituem uma ameaça à paz e estabilidade no Congo. Mas a lição que se retira nisso tudo é que o Congo deve aproveitar o levantamento de sanções ou do embargo de armas que obteve muito recentemente por parte das Nações Unidas, no sentido de reorganizar as suas forças armadas e criar capacidades internas para defender a sua soberania e garantir paz e segurança para os seus nacionais. Porque mais do que a culpa que é recorrentemente atribuída às forças externas, as instituições republicanas congolesas nesse domínio também são muito débeis. Não é por acaso que o presidente Tshisekedi há muito decretou estado de sítio naquelas províncias das zonas em conflito no leste, nomeando generais para governadores, mas mesmo assim pouco ou nada tem feito no sentido de parar a incursão das forças negativas. Tanto é uma situação que temos que lamentar, mas vamos aguardar investigações que possam apurar a natureza deste grupo que começa a operar como se fosse, por exemplo, o Boko Haram ou o Al-Shabaab, que são grupos que têm muito essa prática de ataques a igrejas, sobretudo o Boko Haram, já que no caso do Senegal, da Somália, há uma relativa homogeneidade do ponto de vista da expressão da fé, são sobretudo muçulmanos, mas este modus operandi não é propriamente do M23, de modo que esta situação deve alertar as autoridades para levarem a cabo investigações para descobrir a natureza do ataque e também os eventuais autores. Professor, a mini-cimeira de Luanda, alegadamente por questões de agenda, contou com a ausência do presidente Kagame, que enviou o seu ministro das Relações Exteriores, que foi o signatário do acordo, e na sequência houve o encontro em Washington, à margem da cimeira Estados Unidos-África, onde também o presidente Tshisekedi alegou problemas de agenda, não tendo estado presente no primeiro encontro e, portanto, não se encontrou com Kagame. E foi agendado em Washington que haveria uma reunião agora em janeiro no Burundi e que a data não foi definida, mas estamos já no dia 21 de janeiro e não há indicadores de que ela venha a acontecer nos próximos 9 ou 10 dias. Que leitura faz deste quadro? A experiência angolana demonstra que um processo de paz requer paciência. Portanto, se não há sinais deste encontro de Bujumbura, que foi decidido em Luanda e reiterado em Washington, significa dizer que está-se a trabalhar ao nível dos canais diplomáticos para se encontrar uma plataforma de diálogo que possa levar os dois líderes à mesa, porque não pode continuar esse jogo de gato e rato em que quando um aparece o outro esconde-se. Então, penso que estará a haver esse trabalho de bastidores no sentido de estabelecer-se uma solução de compromisso das partes que assegure a sua presença em Bujumbura, para que não seja mais uma cimeira apenas, mas que traga mais um passo em prol da resolução deste conflito. Mas também é importante sublinhar que nós temos vindo a dizer que é vital incluir o M23 no roteiro. O M23 não pode continuar a ser objeto, tal como é sujeito no teatro das operações, deve ser-lo também na agenda para a paz. Não podem ser os outros a negociar por eles. É preciso que eles apareçam e digam
os seus verdadeiros motivos que levam este grupo a rebelar-se. Isto é fundamental, porque quando se assina acordo com Ruanda, o M23 alega que não se vincula a ele e, dependendo do contexto e das circunstâncias, ora aceita, ora não aceita, e o processo vai se arrastando. Mas, como digo, esta é uma corrida de fundo e não uma corrida de velocidade. Buscar a paz nas circunstâncias em que existe o conflito do leste do Congo requer muita ponderação, muita paciência e muita habilidade para conseguir desbloquear todos os obstáculos que forem surgindo ao longo do processo. Para já um processo, vamos continuar a acompanhar professor Matias, Wellington e Francisco Pegado. Vamos então olhar para um outro tema que também marca a atualidade internacional nesta semana, que tem que ver ainda com a crise que opõe a Ucrânia e a Rússia, com vários acontecimentos na semana que estamos aqui a analisar. Portanto, a margem da cimeira, a margem do Fórum Econômico Mundial que decorreu em Davos, na Suíça, o secretário-geral das Nações Unidas diz que não vê para já o fim da guerra num futuro próximo. Tudo porque Vladimir Putin, a quando dos 80 anos da celebração da desocupação de Leningrado, disse que a vitória da Rússia nesta guerra era uma certeza. Portanto, a resposta de Guterres foi de que se a visão de Putin estiver à margem do direito internacional, não haverá paz. Ou seja, só haverá paz quando a Rússia respeitar o direito internacional. Isto significa desocupar os territórios anexados da Ucrânia. Professor Matias. Efetivamente, a situação na Ucrânia prossegue tal como começou a 24 de fevereiro do ano passado e tal como dissemos na edição passada, as partes observam um momento de estresse. A Europa está saturada, as populações europeias não vislumbram o fim do conflito e começam a contabilizar as perdas nas respectivas economias e na qualidade de vida dos cidadãos europeus, que começam a manifestar desencanto com as suas lideranças face à obrigação de suportarem os custos de uma guerra de que não estariam diretamente envolvidos, não fosse à vontade dos seus líderes. E o David falou do que aconteceu no Fórum de Davos, que foi focado sobretudo em questões políticas, quando é uma plataforma econômica. E para além desta declaração de Guterres, houve também a declaração da presidente da Comissão Europeia, a senhora Ursula von der Leyen, que é antiga ministra de Defesa da Alemanha e que vem pressionando, depois de um certo retraimento que se observa no Reino Unido, fruto das crises políticas recentes. Agora, a grande entusiasta do apoio à guerra na Ucrânia é a senhora Ursula. E por isso mesmo ela pressiona a Alemanha ao lado daquilo que têm feito os Estados Unidos para enviarem os tanques de guerra Leopard alemãos. Este fator causou uma pequena crise com a demissão da antiga ministra da Defesa, Christine Lambrecht, e o senhor ministro Boris Pistorius, que se diz ser um amigo de Moscovo, porque no passado pertenceu à Associação de Amizade Alemanha-Rússia, mas que eventualmente este fator obriga-lhe a uma certa engenharia política, porque tem que provar todos os dias que não vai apoiar a Rússia, mas a Alemanha está a fazer um linkage
Da mesma maneira como Úrsula e os Estados Unidos procuram pressionar para o envio dos tanques Leopard, também a Alemanha faz um linkage no sentido de enviar os Leopards na condição de os Estados Unidos também enviarem os seus tanques Abrams, que são armas muito dispendiosas. Se os Leopard custam 6 milhões de dólares cada, os Abrams estão relativamente mais caros e a exigir um serviço de assistência mais diferenciado, que segundo os americanos, a Ucrânia não pode assegurar. Há uma reunião, tanto que ocorreu ontem, cujos resultados desconhecemos, na base americana, na Alemanha, tanto a base de Ramstein, com a presença da União Europeia e da NATO, tanto os Estados Unidos fazem-se representar por Lloyd Austin, que é o secretário de Defesa. Vamos aguardar qual é o resultado. Em alguns corredores, há mesmo os que pedem que se decrete uma zona de exclusão aérea na Ucrânia e que se trate a Ucrânia como se de membro de pleno direito da NATO se tratasse. Ora, se isso se concretizar, será um grande risco. A Rússia vai reagir na mesma proporcionalidade. Aliás, ela também não está atrás. Esta semana anunciou a mobilização de mais forças, com um discurso muito contundente de Dmitry Medvedev, que nos meus cálculos, se nada de anormal acontecer, apresta-se a voltar a ser o sucessor de Putin, tal como aconteceu num passado não muito distante. Obrigado, professor Wellington. Do que foi aqui dito pelo professor Matias, dos vários cenários que assistimos essa semana, foi também o pronunciamento do governo da Suécia a dizer que vai sim enviar tanques de guerra para a Ucrânia. Portanto, vai enviar artilharia pesada à Ucrânia. David, esse anúncio foi feito. A Alemanha já negou o envio dos tanques alemães. Isso significa que a Alemanha sabe exatamente os riscos que corre se contribuir diretamente para essa propaganda de guerra contra a Rússia em solo ucraniano. Primeiro, temos que ser muito honestos. A Ucrânia não existe mais como força militar e não adianta ceder armas e dinheiro para civis que estão com farda, porque as tropas ucranianas, elas já não existem mais desde o segundo dia de guerra, não tem mais defesa aérea e, com isso, perdeu ao longo desses meses praticamente todos os mais experientes quadros e não há condição da Ucrânia reverter no campo de batalha com tropas próprias essa situação que é de derrota. A humilhação, a NATO está aí nessa disputa entre eles para saber quem envia armas para quem. Porque é aí uma questão do aviso que foi feito pelos russos, que serão vistos como inimigos todos aqueles que colaborarem diretamente com armas de longo alcance. O que acontece é que todo o bloco da NATO está derrotado junto com a Ucrânia. Não há mais como esconder a presença da NATO dentro dessa guerra, que ganhou proporções mundiais, em solo ucraniano. Por isso, ao recusar as armas, a Alemanha evitou um choque direto. A Suécia tenta compensar a derrota pelo veto dos turcos de não ingresso à NATO e tenta parecer membro da NATO, fingindo que vai doar alguma coisa. Para a Suécia doar essas armas que foram anunciadas, isso iria demorar pelo menos 4 meses. Não sabemos se haverá Ucrânia ou guerra em 4 meses nesse ritmo de ataque que tem sido noticiado, especialmente a partir do fim do ano passado. Então, David, há muita propaganda, mas o grande risco começou finalmente a ser debatido entre Pentágono e
alguns setores menos alienados da imprensa ocidental o risco de uma escalada nuclear. É preciso que a paz prevaleça, porque essa escalada poderá culminar com o pior, que é uma guerra nuclear. Wellington, e que leitura é que se faz aí na Europa com a presença do secretário de Estado da Defesa, que foi a propósito desta reunião, deste chamado grupo de contacto para a defesa da Ucrânia? Portanto, Lloyd Austin esteve aí, reunido nesta base americana na Alemanha, justamente para reunir cerca de 50 ministros da defesa da NATO e outros parceiros, e foi à margem disto mesmo que tivemos essas comunicações de que esteve a falar há pouco. Que leitura é que os europeus fazem deste acirrar de posições? David, como o professor Matias colocou, quando os alemães condicionam o envio de armas alemãs para a Ucrânia ao mesmo gesto por parte dos Estados Unidos, isso já mostra que os europeus finalmente acordaram. A presença norte-americana numa base militar na Alemanha foi uma tentativa de evitar um desmembramento da NATO diante desse cenário de derrota que já está sendo praticamente admitido por todos. Porque, David, o que lamentavelmente não tem sido difundido aqui é que o caos humanitário ele já afeta outros países. Existe um lobby promovido, patrocinado pela França, para que os países europeus passem a ver os produtos made in Europa, eles estão querendo lançar isso, né, produtos fabricados na Europa, como prioridade para o resgate da indústria da Europa, que perdeu muito sem o gás russo barato que possuía antes desse conflito. Então aqui, e sabemos que toda guerra é econômica, a presença norte-americana na Europa, em solo alemão, apesar de ser uma base militar da NATO, foi muito mais para tentar colocar panos quentes num possível racha, que já vem sendo desenhado nos bastidores diplomáticos e que eu duvido muito que esse racha não ganhe proporções maiores em breve, porque a morte de um importante quadro da defesa ucraniana num helicóptero recentemente tem sido vista como um elemento de sabotagem para sufocar uma rebelião interna na Ucrânia para a deposição de Volodymyr Zelensky. Então, está tudo fora do controle da ONU e acredito que esses atos de aparente unidade, onde todos prometem dinheiro e armas, eles não se sustentam mais porque os resultados são pífios. Vai chegar um momento em que nenhum cidadão vai acreditar mais na capacidade da NATO de defendê-los. Por isso, somente mesmo dois caminhos podem ser pronunciados aqui, David. Obrigado, Wellington. Sim, pode completar, Wellington? Somente dois caminhos podem ser vislumbrados aqui. A hecatombe, que seria a guerra nuclear, que eu falei há pouco, e o resgate dos acordos de Minsk, que foram a razão de tudo isso, o desrespeito aos acordos de Minsk. Não vejo outros caminhos além desses dois. Obrigado, Wellington. Francisco Pegado, o Canadá é um dos países que participa deste grupo de contacto de defesa da Ucrânia. Lloyd Austin, portanto, a mais alta entidade militar norte-americana, esteve neste encontro justamente, e não teve, por enquanto, o resultado desejado. Portanto, a Alemanha resiste em enviar estas armas. O professor Matias falou da questão do envio dos tanques Abrams, os americanos, que são tanques com quase 60 toneladas de peso, e diz-se que a distância é enorme para se fazer primeiro o transporte, depois a própria manutenção. E esta alegação não está a ser muito bem encarada pelos europeus, que dizem que podem dar alguma coisa, mas os americanos também devem dar. E como é que os canadianos, aí internamente, estão a fazer a leitura deste cenário, deste conflito, onde de forma indireta também o Canadá participa? David, olha, uma boa questão. Esta semana, na quarta-feira, a ministra da Defesa do Canadá, a senhora Anita Anand, fez uma visita surpresa
à Ucrânia e prometeu enviar 200 veículos blindados para Kiev. Materiais avaliados em 90 milhões de dólares. Relembrar que o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, pediu ou prometeu à Ucrânia, nesse caso, mais de 900 milhões de dólares, e esse é o primeiro contingente de carros blindados, de veículos blindados que já irão para a Ucrânia agora, nessa visita surpresa que surpreendeu a todos nós, que a ministra, nesse caso, andou pelos locais e visitou as tropas, tanto na Ucrânia e nas fronteiras, que tem tropas americanas a treinar as tropas ucranianas. E foi uma visita que para nós dividiu um bocadinho a população, porque o custo de vida no Canadá continua a aumentar. Eu falei aqui na edição passada, estamos a pagar cara a gasolina, estamos a pagar caros impostos, as comidas. Disse da questão, uma cabeça de repolho que custa $5, que antigamente custava $2, $3 por aí, e agora está a 5, já se encontra por $7. Então é uma questão que está dividida, mas politicamente o partido que está no poder, nesse caso, que é o liberal, com o apoio do NDP também, o Partido Conservador, estão na mesma página, porque todos eles estão do lado da Ucrânia e todos eles foram banidos, todos pelo menos líderes dos partidos, de entrar no solo russo. Uma situação que eu acho que não se deslumbra uma paz a qualquer momento, parece que está um bocadinho mais distante, cada dia que passa. Tivemos aquela... É dito que quando começa um ano nós temos aquelas perspectivas de coisas boas, tentar lançar sementes do bem, mas parece que em 2023 o mês de janeiro começou mal. Tanto que o presidente ucraniano promete vencer a guerra, só precisa de mais armas, de acordo com o presidente, e quanto o presidente Putin, que diz que essa guerra não tem outra escolha senão vencer a guerra e garante publicamente que essa guerra já foi vencida. A questão que fica no ar é como e quando é que vai ser decidida quem venceu e quando vai ser decidida que a guerra termina. Qual será o caminho certo? Continuo a dizer, o caminho certo será negociações. Não tem como ter paz sem envolver a Rússia, não tem como ter paz só com os Estados Unidos, Turquia e o resto da Europa e a Ucrânia. A Rússia tem que estar envolvida nessa situação. Quando a situação da Crimeia, não sei a certeza absoluta se a Ucrânia terá ela de volta, acredito que não. As políticas, as coisas são sempre constantes movimentos, não são ciências exatas, mas segundo o presidente ucraniano, enquanto não ter a Crimeia de volta, os lugares ocupados pelos russos, a paz não prevalecerá nunca na Ucrânia. Poderá ter, provavelmente, as outras terras devolvidas, mas a Crimeia, eu acho que essa fica muito bem distante. Lembrar que uma das maiores bases navais da Rússia, e é bem dentro do coração da Rússia, bem próximo aí das fronteiras, e se a NATO tem acesso, a Ucrânia tem acesso a esta base, seria fundamental para a segurança, seria um perigo, para a segurança da Rússia, caso aconteça o incidente. Mas, voltando à tua pergunta, o Canadá continuamos aqui a olhar o que é que os líderes vão decidir fazer, mas essa promessa da ministra da Defesa, que fez uma visita oficial de relâmpago à Ucrânia, foi feita, e 200 carros blindados serão entregues à Ucrânia no valor de 90 milhões de dólares. Obrigado, Francisco. O Wellington, é para si que ainda volto para esse mesmo tema, porque o Francisco trouxe aqui a conversa um tema que Zelensky levantou esta semana, tendo dito que a Ucrânia vai vencer a guerra e a Ucrânia vai recuperar a Crimeia. E o Papai Noel trouxe isso num cartão para ele, né? Porque isso não existe, essa possibilidade está descartada. O que está acontecendo é que já transformaram, David, a Ucrânia numa espécie de banco de investimentos. São promessas de muito dinheiro e muitas armas que ninguém vê e que os resultados pífios apontam para a inexistência disso e que lá na frente serão cobrados através de riquezas do solo ucraniano, como forma de pagamento desses empréstimos e doações que nunca existiram. Então, a Ucrânia virou um grande banco de sonhos de países que precisam sair de situações complicadas das suas economias e que hoje prometem coisas que não serão cumpridas, mas que serão cobradas através de riquezas existentes em solo ucraniano. Obrigado, Wellington. Vamos mudar de tema e é consigo que vou continuar, porque vamos agora voltar a olhar para o Brasil. Ao que parece, os acontecimentos do dia 8 de janeiro
vão continuar a dar que falar. Esta semana, o presidente Lula da Silva voltou a falar do assunto e aponta mesmo o dedo acusador ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro como sendo o autor moral destes atos de tentativa de assalto aos edifícios dos três poderes. Eu não diria que é apenas autor moral, não. Eu acredito que o Lula tenha falado isso para evitar ter que apresentar provas imediatamente. Mas a omissão de Bolsonaro e o comportamento menor dele de se esconder diante do cargo que ocupava até o dia 31 de dezembro, no lugar de pedir que os seus seguidores aceitassem os resultados eleitorais, ele criou mistérios e, de certa forma, incentivou, através de inúmeros atos, aquela prática que vimos em Brasília e que foi um acontecimento vergonhoso para a história do Brasil. E acredito que esse tema, sim, deva durar por muito tempo, porque será necessária uma investigação profunda para descobrir quem realmente patrocinou, quem estava envolvido de maneira direta ou indireta e quais os objetivos que essas pessoas pretendiam atingir. E o que eu lamento nisso tudo, David, é que o Brasil é muito maior do que isso. A economia brasileira precisa de uma retomada imediatamente. O Brasil está perdendo um grande momento que o planeta está oferecendo através dessa instabilidade que comentamos no tópico anterior. E como produtor de alimentos e de outros commodities e também produtos que o Brasil tem condição de exportar, fica realmente complicado ser um país atrativo para o investimento e para parcerias de médio e longo prazos. Por isso, eu espero que tanto o Lula como as autoridades envolvidas na busca de uma solução para impedir que novos episódios como aquele voltem a ocorrer, eles também trabalhem em busca de soluções para os problemas já existentes e que possamos estar aqui nos próximos programas comentando algo muito mais importante para o Brasil e para o povo brasileiro do que essa decorrência de um ato inconsequente, irresponsável e golpista que aconteceu em Brasília através de uma camada pequena de seguidores do Jair Bolsonaro. Wellington, ainda consigo que continue. A questão da detenção do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, a chegada ao Brasil, poderá inibir também o regresso de Bolsonaro ao país, sendo que já recebeu alta do hospital? Sim, eu acredito que sim. E não vejo isso com bons olhos também, porque uma prisão ela deve ser acompanhada com provas muito contundentes, porque você priva a pessoa da sua liberdade. Você prender pessoas apenas por suspeita, isso abre um precedente para aquilo que eu vinha fazendo advertência, para a questão do uso da palavra terrorismo, que felizmente aboliram da cobertura jornalística no Brasil, depois da advertência de alguns juristas, para o caça às bruxas, que não é importante para ninguém, não é bom para nenhuma democracia, iria agravar ainda mais a situação. Então, David, Bolsonaro está criando subterfúgios para ficar nos Estados Unidos, agora disse que vai fazer palestras e vai cumprir uma agenda longa nos Estados Unidos através de palestras e outros eventos. Isso tudo na tentativa de encontrar soluções para evitar também ser preso ao pisar em solo brasileiro, porque certamente serão encontradas provas do envolvimento direto dele na organização daquela baderna. Bolsonaro e dois dos seus filhos estão envolvidos na política brasileira, portanto participam da política brasileira. Diante destes acontecimentos e de acordo com aquilo que é a Constituição do Brasil, arriscam-se, por exemplo, em caso de confirmação do envolvimento, ainda que seja moral, de verem cassados os seus direitos políticos? Parece-lhe que o atual governo persegue esse objetivo também? Não é só o atual governo que persegue. A justiça brasileira também esteve ameaçada quando o principal tribunal do país, que é o STF, foi invadido por pessoas. E, com isso, as instituições estavam ameaçadas. Então, são todas as instituições que, pelo ato
praticado por aquelas pessoas. Elas precisam buscar respostas e punições para impedir, inibir pelo menos, que outros episódios como aquele voltem a ocorrer, como eu falei há pouco, porque é muito grave, David, o que aconteceu, e nós realmente precisamos repudiar mais uma vez tudo aquilo que testemunhamos em Brasília e comentamos aqui em edições anteriores. Wellington, vamos mudar de tema e ainda continuo consigo. Peço desculpas aos nossos outros dois convidados, mas já vamos passar para eles. Estes acontecimentos também acabaram por ofuscar a Semana da Sustentabilidade que decorreu em Abu Dhabi, onde o Brasil teve uma participação e presença notável, e também o próprio Fórum Econômico Mundial, que este ano decorreu mais uma vez em Davos, na Suíça, e foi dominado pela questão do Brasil, a sustentabilidade e também a guerra na Ucrânia, melhor, e também a questão do aquecimento do planeta. Portanto, quase nada ou pouco se falou de questões econômicas propriamente ditas. Exatamente, porque, primeiro, falando sobre a Ucrânia mais uma vez, esse tema, ele mexe com toda a economia mundial nesse momento, não é? E a Europa, que tentou criar inúmeros certificados e exigências de questões ambientais, hoje queima carvão, então perdeu muito qualquer voz para exigir dos países um comportamento responsável em relação ao ambiente. Por isso, David, foi necessário que fossem sufocados temas ambientais, porque os ditadores de ordens e de padrões, eles hoje agem em desconformidade com aquilo que eles exigem dos outros países. Então, não foi apenas a presença do Brasil e os eventos naquilo que deveriam discutir sobre ambiente que foram sufocados por temas como o da Ucrânia, guerra e até busca de doação alemã de tanques de guerra, como vimos no caso de Davos. Na verdade, isso foi uma maneira de desviar o foco para queima de carvão e outras práticas completamente contrárias àquilo que os europeus defenderam em tese apenas até o ano passado. Portanto, uma fuga realmente da responsabilidade de não praticarem aquilo que exigem dos outros e que usam esses certificados e essas exigências para inibir que as economias dos países africanos e da América do Sul e alguns asiáticos possam se desenvolver, porque eles exigem muitas coisas que são impraticáveis para esses países, impedindo assim o escoamento de produtos e até mesmo o desenvolvimento das indústrias. Obrigado, Wellington. Francisco Pegado, a Semana da Sustentabilidade decorreu em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Foi uma antecâmara, portanto, da próxima COP28 que o mesmo Emirado vai acolher. E, na sequência, tivemos o Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, que tiveram um pouco eco na imprensa mundial por conta dos acontecimentos na Ucrânia, sendo que, mesmo nestes fóruns, foi a questão da Ucrânia, a questão do Brasil e a questão também do ambiente que acabaram por dominar os eventos. Olha, concordo com Wellington 100% nessa questão e eu também reclamei aqui porque, alguns já sabem, faço parte e defendo o meio ambiente, faço parte de algumas instituições privadas não governamentais aqui no Canadá, na cidade de Toronto e arredores. Esperava um bocadinho mais. As cimeiras, as duas, nesse caso vou já responder as duas, tornaram-se mais um palco de política não ambientais, mas políticas, uma tinha a ver com política econômica, outra ambiental, passou a ser mais de políticas sobre a guerra na Ucrânia. Não estou a dizer que seja assim importante, mas não é o foco nem o local. Foram discursos mais de musculação, se me permite esse termo, de compra de armas, de ajudas de armas, foram discursos virados para a guerra, mas não discursos virados para a economia, discurso virado para energias limpas, que nesse momento estamos a discutir, que nesse momento queremos lutar para que o mundo melhore. Então, eu não vou falar muito sobre isso, porque eu fiquei muito desapontado e os resultados estão aí, e falou-se muito, mas muito pouco, que o foco não foi nada disso. Até falou-se mais da prisão da Greta Thunberg, do que as próprias coisas que aconteceram na mesma cimeira. Vou voltar só no que o Wellington disse na questão do Brasil. Eu entendo quando o Wellington diz, politicamente, usa a palavra terrorismo. Compreendo 100%, pode abrir outras portas, se me permite esse termo, pode abrir outras janelas, principalmente politicamente. Os políticos às vezes usam o terrorismo, ou a palavra terrorismo, ou a ação de terroristas,
para outras situações que poderá até levar o Brasil, nesse caso, se falar Brasil, para caos. Mas, vamos definir a palavra terrorismo, isso é um ato de terrorismo. Eu vou sentir um ato de terrorismo psicológico no meu trabalho. Se tiver que definir a palavra terrorismo, é o uso deliberado de violência ou não, contra instituições ou pessoas como forma de intimidação e tentativa de manipulação com fins políticos, ideológicos ou religiosos. Também, sistema de governo por meio do terror ou de medidas violentas. Ou, por último, atitude intencional e geralmente continuada de intimidação ou intolerância. Por exemplo, um funcionário que sente-se vítima de terrorismo psicológico. Entendo completamente bem o que está a dizer, compreendo, mas às vezes nós minimizamos certas palavras e às vezes também abusamos das palavras para poder abusar das nossas políticas, das nossas crenças. Podemos ter cuidado no uso ou não uso. Mas devemos definir a palavra terrorismo. Definição de terrorismo, nem uma pessoa de pele diferente da minha, nem alguém que vem do país que não fala a minha língua, nem uma religião. Eu posso ser um terrorista doméstico, posso praticar terrorismo doméstico. Esse é só o meu ponto sobre isso. Obrigado, Francisco. Professor Matias, o Fórum Econômico Mundial de Davos e a Semana da Sustentabilidade. Com a sua indulgência, vou dizer 2 ou 3 coisas em relação ao Brasil. Faz favor. O presidente Lula deve evitar desviar as atenções neste incidente grave que aconteceu, reconheçamos. Ele deve governar, entregue o caso à justiça e dedique-se à governação. O presidente Lula vem de um horror de humilhações e de prisão, e por isso mesmo, tendo em conta a natureza humana, há uma grande tentativa, há um risco que ele deve evitar. Ele deve apartar-se da tentação de espírito vingativo, de revanche. Aconteceram essas coisas, ajudaram-no politicamente, porque reforçaram a sua legitimidade interna e internacional, mas agora ele deve focar-se na governação e evitar, de forma recorrente, tocar neste assunto. Não é bom. Em relação à Semana da Sustentabilidade, a vida em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos, cujo tema foi Unidos, e eu sublinho aqui unidos por causa do que vou dizer a seguir em relação ao Fórum de Davos, unidos para uma ação climática rumo à COP28. Portanto, aquele país vai acolher a COP28 de 30 de novembro a 12 de dezembro do ano em curso. Diremos que esta semana foi um evento de um pré-fórum ou pré-COP. Nós tivemos o presidente João Lourenço também nesta semana, proferiu um importante discurso, onde retirou o engajamento firme do Estado angolano nas questões da proteção do ambiente e da biodiversidade. Mas, do ponto de vista da análise, o que eu quero destacar aqui, David e colegas, é esta dinâmica da afirmação geopolítica daquela zona do mundo árabe. Tivemos muito recentemente COP27 no Egito, tivemos o Mundial de Futebol do Catar, esta semana tivemos aquele jogo Messi, Ronaldo. Estas dinâmicas começam a trazer os países do mundo árabe na agenda mediática mundial, saindo de uma posição periférica que vinham observando há muitos anos, mesmo sendo uma zona bastante rica. Isso obriga a que nós, que somos estudiosos ou investigadores da política internacional, possamos refletir sobre o dia seguinte. Qual é a dinâmica que se está a desenvolver aí no Médio Oriente
que estimula estes movimentos de maior inserção dos Estados do Médio Oriente nas questões multilaterais, na agenda global, para nós podermos eventualmente perceber qual é a dinâmica que se pretende, sem esquecer que muito recentemente o presidente Xi Jinping da China visitou aquela zona. Portanto, estamos aqui em presença de um novo paradigma a desenhar-se num momento em que vivemos, fruto da crise da Ucrânia, um processo de reconfiguração da arquitetura do sistema internacional. Em relação ao Fórum de Davos, e eu falava que a Semana de Sustentabilidade, o tema começava com Unidos, já em Davos o tema é cooperação em um mundo fragmentado. Esta fragmentação traduz a heterogeneidade do sistema que decorre do conflito da Ucrânia, que, como os telespectadores sabem, acabou mesmo com a Covid-19. Hoje, Covid-19 é um tema raro na agenda mediática mundial, fruto do conflito da Ucrânia. De modo que tanto a Semana da Sustentabilidade, quer o Fórum de Davos, que terminou ontem, tanto decorreu de 16 a 20 do ano em curso, ainda não são evidentes as grandes resoluções. Temos que aguardar as próximas horas para saber que grandes decisões foram tomadas nesse fórum de concertação. À margem do fórum, muitas organizações não governamentais, muitos movimentos cívicos a manifestar-se. Portanto, mais do que os discursos políticos que ouvimos, quer do secretário-geral das Nações Unidas, quer da senhora Ursula von der Leyen, vamos aguardar o resultado deste fórum, sempre, como dizia, quer a Semana da Sustentabilidade do fórum, depende muito daquilo que vai ser o curso da guerra na Ucrânia, porque a transição energética e toda a agenda global em prol da proteção do ambiente depende de recursos, demanda de recursos. E quando os grandes financiadores mundiais das grandes questões se focam para uma questão, como é o caso da Ucrânia, porque a guerra custa muito dinheiro. Discutimos aqui a questão dos tanques Leopard e também Abrams. Dizia eu, quando estes estados se focam numa questão, naturalmente as questões ambientais tornam-se periféricas, até porque, por vezes, é preciso continuar a usar a indústria que se pretende anular para, de forma intensiva, encontrar recursos que possam assegurar o esforço de guerra. Aliás, praticamente todo o armamento militar usa combustíveis que se pretende reduzir no quadro da agenda global para a proteção do ambiente e da biodiversidade. Portanto, penso que, de forma global, é o que eu devo dizer em relação aos dois temas. Obrigado, professor Matias, por estas notas, justamente concordando também com aquilo que disse o Wellington, que isto serviu justamente para ocultar a intenção de continuar a usar os combustíveis fósseis e também tendo dito que a questão do ambiente passa para um assunto periférico que vem mais uma vez para a tristeza do Francisco Pegado. Pegado, e é para si que volto agora justamente para as notas finais, dando-nos aqui o seu positivo e negativo da semana. Normalmente eu foco sempre como Canadá, positivo e negativo. Volto mais uma vez. A semana passada foi a vitória do Sub-20 e dessa semana o Canadá, campeão de hóquei feminino Sub-18, mais uma vez, back-to-back. A taça fica no Canadá 2 anos seguidos. Então isso mostra que o hóquei em gelo é daqui do Canadá. Então parabéns às meninas que conseguiram levantar mais uma vez
o caneco, como nós chamamos também, e a taça ficou no Canadá em hóquei feminino. Negativo é a constante, os números de violência nas escolas voltam a ressurgir, refiro-me à cidade de Toronto, os constantes fraudes que têm acontecido nas pessoas que entendem ou desentender de criptomoedas, têm acontecido. Recentemente alguém perdeu mais de 500 mil dólares em equivalente em moedas, em criptomoedas, então tem que se ter muito cuidado das pessoas que dizem serem entendidos na matéria e no final das contas estão sempre a perder esses dinheiros. E a última coisa que eu fecho é a situação de renda, aluguéis de casa na cidade de Toronto está precária. Estamos nesse momento em $2.000, é o número ideal para quem quiser alugar uma casa. Então, para quem quiser voltar, alguém quiser vir a Toronto com uma temporada, fala assim, mais ou menos $2.000, desculpa, se quer ficar num lugar confortável, se quer pagar menos, precisa sair de Toronto, ou se ficar em Toronto em áreas menos confortáveis. Então, as rendas estão muito altas comparando a questões salariais. $2.000, alguém ganha $15 a hora, não funciona. Esses são os meus negativos e positivos da semana. Obrigado, Francisco. Wellington Calazans, positivo e negativo da semana. David, o positivo vai para a negativa da Alemanha de fazer doações de tanques de grande porte, o que poderia agravar ainda mais essa situação na Ucrânia, como falamos há pouco. Esse é o positivo, porque evitou algo que poderia ser realmente catastrófico. E negativo vai para essa disputa de narrativas entre a República Democrática do Congo e Ruanda, e o povo, especialmente no leste do Congo, tem sofrido muito, e eu espero que essa situação seja resolvida imediatamente para o bem de todos os países dessa região. É isso, David. Muito obrigado, Wellington. Professor Matias, o seu positivo e negativo da semana. O meu positivo é o pronunciamento da ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação Internacional da África do Sul. A África do Sul, perante esta pressão e alguma chantagem que a África vem sofrendo com laivos de ressurgimento de imperialismo, tem estado a assumir uma postura firme e independente, no sentido de rejeitar qualquer tentativa de pressioná-la a agir num sentido contrário àquilo que são os princípios da política externa da África do Sul. Portanto, ela vai continuar a conduzir a sua política com seus aliados, incluindo as agendas tanto acordadas no âmbito do BRICS. O negativo, a tragédia da RDC, e também o falecimento do mais velho Rui Clinton, um antigo treinador de futebol, antigo juiz de direito, que é uma família notável aqui de Luanda. Portanto, Rui Clinton é filho do icônico Demóstenes de Almeida Clinton, o pai do atletismo angolano. Portanto, ao mais velho Rui Clinton, desejo que descanse em paz. Portanto, estas são as minhas notas finais. Resta-me então agradecer a presença mais uma dos três aqui no nosso Conexão, e vou despedir-me então dos três nesta noite de sábado 21 de janeiro de 2023. O Wellington Calazans, jornalista e consultor de comunicação integrada, falou-nos a partir de Estocolmo, na Suécia. O nosso obrigado, muito boa noite. Boa noite, até a próxima semana. Boa noite aos colegas. Francisco Pegado, jornalista angolano residente no Canadá, onde trabalha em televisão, rádio e multimédia. Muito boa noite, obrigado. A partir de Toronto, no Canadá. Prazer é sempre meu. Boa noite e obrigado mais uma vez pelo convite. Professor Matias Pires, especialista em relações internacionais e comentador residente da TPA, a partir de outro ponto de Luanda. Boa noite e até o próximo programa. Boa noite, David. Boa noite, telespectadores. Boa noite, colegas.
Quanto a si, caro telespectador, também agradecemos a preferência da sua audiência. Já sabe que todo o sábado a esta hora, neste canal, temos o Conexão Angola, um programa de análise e comentário à atualidade internacional. Nós ficamos por aqui na noite de hoje. Já sabe que fazemos semanalmente este programa a pensar em si, com comentário e também análises especializadas, justamente para ajudar a si e os seus a criarem os seus próprios as suas próprias conclusões melhores sobre os assuntos que dominam a atualidade internacional. Nós voltamos na próxima semana. Até lá, passe bem. Boa noite.